pessoal, boa noite. E aí, gurizada, como é que vocês estão? Bom, hoje eu quero bater um papo com vocês a respeito de tecnologia. Vai sair um pouquinho desse assunto de moto. E eu quero tratar um assunto um pouco polêmico, na verdade, né? Como muitos de vocês que me acompanham sabem, eu sou da área de tecnologia. É o meu mundo, é o que eu faço, tá? Por ser descendente de japonês, a gente tem um certo contato maior com o eletrônico, desde pequeno, né? Meus avós, meus pais, eles foram pro Japão e então eu tinha bastante eletrônico quando eu era mais novo, apesar de ter uma família humilde, né? Então a gente tinha, e na verdade os japoneses, eles têm o costume de usar ferramentas quando são necessárias. Eles não gostam assim se você pode melhorar a sua produtividade e a qualidade do seu serviço com ferramentas, eles usam. Bom, mas o assunto é um pouquinho mais delicado, né? Porque envolve criança, envolve filho. Eu sou pai e uma das coisas que mais me preocupa hoje é a educação dos meus filhos, né? Eu cresci numa época em que as pessoas falavam que televisão demais fazia mal, deixava a pessoa burra, fazia mal pra visão. E videogame também, né? Que os videogames, esse videogame estraga a TV, esse videogame vai te atrapalhar, isso e aquilo. Cara, no meu caso não foi isso, tá? Eu não vejo dessa forma, não foi o que aconteceu comigo. E o assunto que eu quero levantar é exatamente esse. Será que telas de celular atrapalham o desenvolvimento da criança? Será que as telas de celulares são ruins e nocivas e você deva bani-las da sua casa? Segue aí, presta atenção no vídeo que eu vou te dar um outro ponto de vista a respeito, tá? Que talvez faça você pensar um pouquinho no assunto. Primeira coisa, eu sou muito resistente a atitudes muito extremas. Por exemplo, a criança não deve ter contato com telas, não deve ter contato com eletrônicos, não deve, que isso faz mal. Saudável é a criança estar na rua brincando. Na verdade eu escuto essas palavras literalmente nesse termo, com essas palavras mesmo, tá? E eu vejo muitas crianças brincando na rua, crianças novas, muito novas na minha opinião, sozinhas, tá? Então a primeira questão que eu quero levantar para vocês é: eu não acho que tela faça mal o desenvolvimento das crianças. Pelo contrário, elas auxiliam o desenvolvimento das crianças. Como assim, Kobayashi? Não é possível que você pense isso. Eu vou te explicar. Primeiro ponto que a gente tem que analisar é: por que a criança está usando tela? Se a criança ela usa muita tela e o excesso faz mal, com certeza, tem algum motivo. Por exemplo, muitos pais não dão atenção para as crianças, não conversam com seus filhos, não cuidam dos seus filhos num sentido emocional e abandonam a criança na frente da tela, tá? Aí a gente vê assim questões e resultados escolares, do próprio desenvolvimento psicossocial da criança comprometido. E aí a pergunta que eu te faço, né? Esse problema, ele é causado por causa da tela ou por causa do abandono emocional ou até aloparental da criança? Se você for analisar o estudo, na maioria dos estudos só leva em consideração a tela como parâmetro, como referência, eles vão estar errados, porque a gente sabe que é importantíssimo a criança ter contato social, emocional com os pais, especialmente no período de desenvolvimento mais crítico, que é dos 1 até os 4, 5 anos, tá? A criança, ela não vai ter tanto convívio com outras crianças. O mais importante é ela ter convívio com os pais, conversar com os pais, ouvir a voz dos pais. E isso, infelizmente, eu não estou criticando os pais que não fazem isso. Eu estou, na verdade, chamando a atenção para um problema importante. Porque o que acontece? A gente sabe que a economia não está boa, a gente sabe que
o pai e a mamãe, o papai e a mamãe tem que trabalhar muito para sustentar uma família hoje, para dar o mínimo, né, de dignidade possível. É um luxo você ter uma esposa em casa fazendo as coisas para você. Isso é um luxo, porque a maioria dos casais, das famílias que eu vejo, o pai e a mãe tem que trabalhar para fechar as contas do mês, tá? E nesse ponto, cara, a tela acaba ajudando, né? Acaba cuidando da criança, mas existe esse problema sério que eu tô falando para vocês, que é o excesso. E de que adianta você tirar a criança da tela e falar, ó, vai lá embaixo brincar? Cara, às vezes eu vejo criança de 4 anos brincando sozinha com várias crianças. Não tô brincando. 4 anos, sozinha, andando pelo condomínio. Não tem cabimento isso, tá? Eu acho que isso até é crime, é abandono de incapaz. Então isso me preocupa muito. Mas então a solução é pôr na tela. Não, não é isso que eu quero dizer. Até fugir um pouquinho da linha de raciocínio, mas o meu raciocínio é simples. O que eu vejo é que no futuro você não vai viver sem seu celular do lado. Ele é a sua secretária, é a sua ferramenta de trabalho, é a sua ferramenta de consulta, seu diário, sabe, tudo, sua agenda, tá tudo ali, tá? E isso é uma coisa boa. Então, se a criança, ela desde cedo tiver um contato, e veja bem, esse contato, ele não pode ser excessivo, tem que ser medido, né? Vai fazer bem para a criança, porque vai ensinar ela a utilizar essa ferramenta tecnológica. Eu vejo muitos adultos, cara, não sabem enviar e-mail. Na verdade, não só adultos. Até jovens que acabaram de entrar no mercado de trabalho, de 24, 25 anos, cara, os caras não sabem fazer um e-mail direito. Eles não sabem usar Excel, não sabem usar Word, não sabem usar essas ferramentas, que elas não vão sair, tá? Elas não vão sumir, elas vão continuar aí. Isso é preocupante, porque o mercado de trabalho está absurdamente competitivo. Então é importante a gente não tirar, não cessar esse contato da criança com a tecnologia. Ela precisa disso. E não só celular, tá? A criança tem que ter contato, por exemplo, com computadores de mesa. A gente não vê mais as pessoas usando computadores de mesa. Eu ainda tenho, eu preciso para trabalho. Mas é como eu falei, as pessoas não sabem mais usar Word, Excel. E são ferramentas fundamentais. Por exemplo, existem estudos, eu vou pesquisar direitinho o nome dos estudos, vou tentar colocar aqui para vocês, talvez eu não consiga, mas eu vou colocar aqui para vocês, se eu conseguir, tá? Alguns estudos que indicam que cirurgiões plásticos, cirurgiões de alta performance, por exemplo, neurocirurgiões, que jogam jogos eletrônicos, têm 25% maior precisão na cirurgia. 25%. Vocês entendem esse número? 25% de aumento de capacidade operacional é um aumento absurdo. Quase que seria como você falasse, não, é obrigatório um cirurgião jogar um joguinho. E eu não estou falando assim em excesso, estou falando que ele tem que usar isso daí, porque melhora a precisão dele na cirurgia. Aí eu pergunto, realmente eletrônico faz mal para as pessoas? Eu não disse que os jogos te deixam mais inteligente, mas te deixam mais capaz a prestar atenção nas coisas, te deixam mais criterioso e mais sensível à cirurgia, tá? E o meu ponto é esse. Então eu acho sim que as crianças precisam usar tela, elas precisam ter contato com esse tipo de tecnologia. E, por exemplo, as pessoas falam, a gente tem que banir o uso de inteligência artificial nas escolas. Nossa, as crianças estão usando inteligência artificial para fazer trabalho de escola. Gente, inteligência artificial é o futuro e o presente. Já está aí, isso não vai mudar, tá? Você não vai, mesmo você sendo... Cara, talvez só se você for, assim, um escritor... absurdamente bom, um cara assim que tem um domínio, sabe? Eu tô falando aí de coisas geniais, como Machado de Assis. Esses caras aí talvez consigam escrever melhor do que uma inteligência artificial hoje. Mas no geral, as pessoas comuns, e não só os comuns, até acima da média, as pessoas acima da média, elas não vão conseguir escrever melhor do que uma inteligência artificial. Talvez escrevam em mesma qualidade, mas não vão conseguir fazer mais rápido. Tá? É óbvio que a inteligência artificial precisa de
precisa da instrução para ela funcionar. E aí entra o papel do ser humano, né? E aí, com essa instrução, você consegue produzir textos incríveis, consegue produzir coisas incríveis, tá? Mas, no geral, não vai. É uma ferramenta importante. Então, é melhor que as crianças aprendam a resolver problemas com a inteligência artificial do que elas fiquem com medo de usar e excluam isso da sua vida, tá bom? Uma das minhas maiores preocupações hoje, na verdade, muitos de vocês vão entender o que eu tô falando, é assim, você vê essa molecada aí, eles estão, não acham trabalho, não conseguem. Na verdade, o que acontece é que não tem mais tanto emprego disponível como tinha antigamente. O mercado de trabalho, ele tá concorrido, e às vezes são empregos chatos que nem as pessoas mais velhas querem fazer, tá? Aí você vai lá e põe o moleque pra fazer. Cara, o guri tá querendo se desenvolver, o guri tá querendo conquistar o mundo, digamos assim. E aí você coloca o cara pra fazer um negócio maçante, entediante. É broxante isso. Eu vou ser sincero com vocês, a gente precisa entender essa situação também. E daqui a 10 anos, 5, 10 anos, esses empregos não vão mais existir, tá? E o que você precisa fazer para conseguir brigar no mercado de trabalho e conseguir emprego? Você precisa estar preparado, você precisa saber utilizar as ferramentas que tem aí, entre elas a inteligência artificial, para poder brigar de igual para igual. Eu não sei se vocês acompanham o mundo tech, mas a Tesla, ela tá investindo pesado em robótica. E a gente está acostumado a ver os robôs em desenvolvimento do Japão e falar, nossa, olha que bonitinho e tal. Só que sempre foram protótipos muito distantes da realidade mercadológica. Como assim? Eram tecnologias que você via como pesquisa e não necessariamente como algo que você pudesse aplicar no mercado. Na última convenção da Tesla, onde o Elon Musk apresentou os robôs deles, apresentou o táxi autônomo, você viu que, cara, aqueles robôs, eles estão prontos para trabalhar. Eles estão prontos e são máquinas que vão poder trabalhar 24 horas/7, tá? E aí eu pergunto para vocês, como é que a gente vai competir com isso? Não tem como. Tem muitos trabalhos, muitos empregos que vão ser extintos. Então, a minha preocupação é, cara, não vai nessa onda de que a criança não pode ter contato com tecnologia, é melhor que ela brinque sozinha lá embaixo, é melhor que ela fique brincando. Cara, isso daí eram momentos diferentes, a gente tá numa realidade diferente, tá? Você quer que teu filho tenha uma inteligência emocional grande, que ele se desenvolva em plenitude? Pega ele e vai brincar com ele, cara. Vai andar num parque com ele, conversa com ele, fala coisas do seu dia a dia, coisas que você acha interessante pra ele. Não trata essas crianças como idiota. Essa criançada de hoje, eles têm uma consciência e um conhecimento, um acúmulo de conhecimento muito grande, tá? Antigamente, você ia falar para uma criança, sei lá, 20, 30 anos atrás, o que era um dromedário, que é um camelo, o moleque não sabia. Hoje, cara, você vai falar pô, eu vou falar pro meu filho esse tipo de coisa, eu já sei, pai, eu vi isso daí. Esse animal é assim assado. O guri já sabe tudo sobre o bicho, tá? Então, assim, você vê que o nível de conversa com essa molecada é maior. Hoje não... Cara, você bobear, eles te fazem de bobos. Os moleques tão inteligentes, cara. Cara, eu mesmo da área da tecnologia, às vezes fico perdido com algumas coisas. Cara, meu filho que resolve. Então, vamos tratar eles com a inteligência que eles têm. Eles são crianças, não é para você tratar eles como adultos, jovens adultos. É para você tratar eles como crianças muito inteligentes, tá? Eles precisam se alimentar de tecnologia, sim, é necessário. Eles precisam ler livros? Sim. Precisam estudar? Sim. Mas não tira a tecnologia deles, não tira a tela dessas crianças, tá? O que você pode fazer é limitar. Por exemplo, meu filho, eu não gosto que ele veja shorts ou vídeos curtos. Não gosto desse tipo de conteúdo. Eles são
absurdamente dopaminérgico, estimulam demais a criança e trazem pouquíssimo conteúdo útil, entendeu? Mas tem vídeos bacanas lá, tem vídeos no YouTube, principalmente no YouTube, eu gosto bastante dessa plataforma, que tem conteúdo legal, velho. Tem um canal do YouTube chamado Você Sabia, se eu não me engano. É um canal onde dois rapazes apresentam curiosidades científicas, antropológicas, políticas, históricas. Cara, é interessante. Antigamente, na minha época, tinha o Bigman, tinha outros canais, outras emissoras de ciência que eram muito divertidas, eram muito legais. E esse conteúdo, esse entretenimento está evoluindo, tá? Então o que a gente tem que fazer? Assumir as rédeas de orientação e controle. Controle parental tá aí para isso, tá? Não é ficar coibindo a criança de ter esse tipo de conhecimento, de ter esse tipo de experiência. Isso está errado, isso não faz bem. Vou dar um exemplo para vocês. Eu nunca fiz curso de inglês, nunca, na minha vida inteira nunca fiz. A única vez que eu sentei numa aula de uma classe de English foi na época que eu fazia ensino médio, mas era assim, uma coisa bem tranquila, nada demais. Eu aprendi a falar inglês jogando jogos. E depois, quando eu entrei na faculdade, comecei a programar, não tem como você aprender a programar sem saber inglês, tá? Então fica aí a minha sugestão. Hoje eu falo bem, eu não, assim, a pronúncia não é tão boa e a conversação não é tão boa porque eu não pratico. Mas, cara, eu tenho capacidade de ler artigo científico em inglês e entender bem ele, entender ele de forma bem eficiente, tá? E como é que você faz isso? Consumindo conteúdo em inglês. Em vez de você ficar, por exemplo, assistindo um filme dublado, assiste um legendado, cara. Pra você já ir tendo um vínculo com as palavras, com as coisas que as pessoas falam, com o estilo, né? Stream, por exemplo. Stream em inglês, canais no YouTube em inglês de coisas que você se interessa e conhece. Por exemplo, moto. Cara, é muito fácil você aprender inglês, pelo menos o inglês que as pessoas utilizam técnico de moto. Porque você sabe, quando o cara estiver falando de embreagem, estiver apontando para uma embreagem, você que entende de moto sabe que ele está falando daquilo. Então as palavras que ele estiver usando você vai entender, tá? Então a tecnologia ela é um meio de informação e de educação muito eficiente. A gente só precisa de pessoas preocupadas em nos orientar. E eu deixo aqui a minha dica, o meu conselho. Vamos pensar a respeito. Eu quero muito saber a opinião de vocês, porque é óbvio que eu tenho uma opinião enviesada, eu sou da área, então eu vou querer defender a tecnologia, porque ela me fez muito bem, mas algumas pessoas que acompanham o canal talvez não sejam da área e tenham um ponto de vista mais enriquecedor que o meu. Então eu peço, por favor, vamos discutir o assunto aí nos comentários, fala pra mim o que vocês acharam, o que vocês acham que faltou eu falar, o que vocês poderiam acrescentar na minha fala. Boa noite, meu querido. Agora eu tô sem trocado, velho. Eu vou ficar devendo, tá? O senhor também, viu? Feliz Natal. Amém, amém, irmão. É isso aí. Então, vamos comentar aí, vamos falar e trocar uma ideia. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, se inscreve no canal, dá essa força pra gente, cara. Eu não tô pedindo nada demais, é só para dar uma força mesmo, para ajudar eu a produzir mais conteúdo, para ajudar a gente a crescer, tá? Isso aqui é uma área de discussão, é uma área de trocar ideia, onde o respeito é muito importante. Eu vou sempre estar buscando informação clara e autêntica para vocês, assim como a minha opinião, ela não vai ser uma opinião enviesada com marketing, com coisas de outras pessoas. Eu vou te dar o que eu acho, sabe? Se eu me empolgar com algo, me empolgar demais, eu peço desculpa, mas realmente eu acho empolgante falar sobre moto, eu acho empolgante falar sobre tecnologia, tá? E aí fica aqui meu pedido. Bom final de ano para vocês, desejo muita alegria e paz para vocês, que Deus abençoe a família de todos vocês. Esse ano foi difícil, ano que vem também vai ser difícil, eu acho que vai ser mais difícil ainda, tá? E vamos ter fé, continuar seguindo em frente, e é isso aí. Amém. Que Deus abençoe a todos, muito obrigado. Se inscrevam no canal, valeu, fui pessoal, até mais.